Jovem às Drogas e à Violência, Problemas e Soluções. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação e Universidade Santa Cecília. Apoio Prefeitura Municipal de Santos. O Sistema Santa Cecília de Comunicação e Unisanta, com o apoio da Prefeitura de Santos, realizou nos dias 6 e 7 de maio o seminário Jovem às Drogas e à Violência, Problemas e Soluções. O evento foi gravado com exclusividade pela Santa Cecília TV. E agora você vai acompanhar a segunda parte do programa especial do seminário com a participação da jornalista Soninha Francini, do vice-prefeito de Santos, doutor Eustácio Alves Pereira Filho, do professor João Carlos Barros, diretor da Faculdade de Educação Física e Farmácia da Unisanta, e como mediador, o doutor Marcelo Henrique Gasoli Veronese, diretor jurídico da Unisanta. Boa noite. É um privilégio para a Unisanta reunir nesta mesa aqui tão eclética, tão especial e tão competente autoridades e personalidades do meio cultural, científico, acadêmico, para posicionar-se e ouvi-los, especialmente ouvir a nossa plateia sobre uma questão tão importante quanto esta que será aqui debatida. É mais uma oportunidade da Unisanta se abrir e chamar a reflexão deste tema, porque, além de ser propício, como falamos, em todo o seu histórico, a educação e a formação, desde a pré-escola até a pós-graduação, são desses momentos em que nós possamos possibilitar uma abertura à comunidade e, assim, estarmos cada vez mais próximos aos jovens, às suas famílias, aquilo que acontece na sociedade. O momento também é propício, não só pelas questões políticas com que vivemos, mas porque também podemos, assim, estar contribuindo. Hoje nós temos aqui imprensa, televisão, e podemos multiplicar, enfim, questionar, levar além deste auditório todas essas questões tão importantes e tão candentes. Então, agradecer a presença de todos, Soninha, doutor Eustácio, professor João, professor Marcelo Henrique, todos aqueles alunos que contribuíram para que este projeto pudesse ser realizado através dos seus professores também, especialmente a Santa Cecília TV, ao Marcos e toda a equipe, que foi incansável essa realização. Então, aproveitem, porque este evento foi feito para vocês. Questionem, perguntem e realmente que a gente possa manter este fórum aberto, né? Eu acho que isso não se extingue hoje, mas nós queremos fazer com que isso possa estar aberto para amplos debates que, porventura, e que devem suscitar. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos. Cumprimentando Marcos, o Ari, o Eustácio, representando a Prefeitura, nossos diretores, por essa importante iniciativa. Este evento, ele não estará restrito aos nossos locais acadêmicos, como o consistório. A Santa Cecília TV estará gravando e, ao mesmo tempo, passando as discussões que aqui ocorram, estarão sendo vistas e ouvidas não só na nossa região, no Brasil e no mundo através da internet. Por isso a importância deste momento, nesta noite. Queria também destacar o importante papel da Prefeitura Municipal de Santos, desde o primeiro momento, quando o doutor Eustácio assumiu a vice-prefeitura. Ele procurou a universidade, nos procurou, e já manifestou, naquele momento, nos primeiros dias da sua administração, a preocupação em aumentar cada vez mais as ações visando a discussão desses temas que serão abordados nesta noite. E, com isso, não só foram discutidos, mas muito ampliados, Eustácio, e a universidade faz questão de ressaltar e destacar a sua atuação, a atuação da sua equipe, que não estão medindo esforços em não só detectar questões inerentes
a drogas e vícios, mas, acima de tudo, buscando iniciativas e soluções para esse importante tema. Cumprimentando, então, as suas iniciativas e os seus trabalhos, ao mesmo tempo também uma honra e uma satisfação ao ver numa das palestrantes uma pessoa tão querida, uma pessoa tão especial e que também discute com tanta propriedade este importante tema, que é a nossa querida jornalista Soninha. Soninha, que já temos uma relação muito antiga, né, em termos de entrevistas e de encontros, não só em São Paulo, aqui em Santos. Então, para nós, Soninha, é uma satisfação mesmo revê-la tão bem, bonita, e com certeza será tão importante para os nossos professores, os nossos alunos, a sua participação hoje aqui na Unisanta. Então, mais uma vez, agradecendo a todos. Creio que, às vezes, a gente fica abordando certos problemas inerentes ao tema drogas, né? E nem sempre a gente tem os cuidados no dia a dia quando nós notamos certos costumes do dia a dia do nosso jovem. Como hoje talvez não seja uma droga, mas imaginem, como eu sei que vocês estarão assimilando bem isso, numa balada como a gente vai, ou durante ou após a balada, nós estamos tomando uma bebida alcoólica associado ao energético e, por coincidência, eu ontem conversava com um cardiologista, amigo nosso, o Dr. Conforte, e ele dizia, não só agora nós temos o álcool associado ao energético, como o jovem também toma o azul, a azulzinha. Então, são 3 componentes bem especiais. Imaginem a forma como esses jovens devem estar hoje, que talvez fiquem realmente mais embalados para a balada, mas, consequentemente, estarão tendo problemas graves, não só hoje, mas como principalmente no amanhã. Então, acho que esses temas devem ser muito bem discutidos, abordados, como também a origem, muitas vezes, dos problemas inerentes ao uso e ao vício da droga, né? Nós temos, muitas vezes, pessoas, irmãos, que estão hoje nas ruas, estão hoje carentes, e até por questões óbvias de estar na sobrevivência, ou passar momentos como agora no inverno, onde, infelizmente, não tenham onde dormir, como estar protegidos das chuvas, do frio, e aí ingerem uma série de questões, como álcool, como outras situações que também causam. Então, muitas vezes, nós temos que discutir exatamente a origem desses problemas para que a gente encontre também as razões, os motivos e apontemos as soluções, que esse é o intuito do fórum e esse é o objetivo que a universidade, o sistema de comunicação estarão juntos com vocês, idealizando todas as ideias e os objetivos e os projetos para que, através dessas discussões, nós encontremos os caminhos melhores para esses temas. Mais uma vez, agradecendo a todos. Bem-vindo, Soninha, mais uma vez. Boa noite a todos e sucesso. Boa noite a todos. Realmente muito feliz por estar aqui e quero agradecer. Nossas palavras são de agradecimento pela oportunidade de nós podermos participar. Na verdade, nós temos aí uma parceria antiga, né, nessa luta, uma luta que é de todos nós. A luta é pela vida, para que tenhamos uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais feliz, que aquilo que é inerente no ser humano, que é ser feliz, que isso aí possa representar algo real, não possa ser apenas uma busca de um prazer imediato. O homem, ele necessita de prazer, né? É através do prazer que se compensa a dor. E não necessariamente deve ser um prazer inconsequente, e para isso nós estamos trabalhando aqui com uma plateia, realmente uma plateia inteligente, e uma plateia que seleta, que vem interessada em nós debatermos e refletirmos esse tema tão importante. Então, nós temos que ter a possibilidade de usarmos o nosso potencial, o nosso talento, com aquilo que nós temos de uma forma natural. E nós temos que, já que as drogas, elas, na verdade,
elas potencializam a violência, nós temos um seminário que trata jovens, as drogas e a violência, irmos no nascedouro, irmos nas raízes, para que nós possamos realmente trazer, em consequência, uma sociedade mais feliz e mais equilibrada, que é um sonho de todos nós. Então, agradeço muito pela oportunidade de nós estarmos aqui participando, trago aí a satisfação do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, da gente poder apresentar esse trabalho, que a gente vem trazendo há muitos anos, mas que hoje, com a administração do prefeito Paulo Alexandre, abre portas para que nós possamos incrementar, ampliar esse trabalho, não só aqui na nossa cidade, mas a partir da nossa cidade e toda a região. Então, esse fórum acadêmico, mais uma vez, a Unisantos dá uma amostra na comunidade de que tem realmente um significado e traz essa discussão das mais importantes. Todos nós aqui, a partir dessa participação, passamos a ser multiplicadores de tudo que nós ouvirmos e nós vamos estar debatendo juntos. Isso vai ser algo de muita alegria para todos nós. Muito obrigado. Bom, boa noite. Nesse momento, então, eu peço que a gente desfaça a mesa e vamos em frente. Boa noite. Obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esses temas, jovens, droga, violência, juntos ou separados. Adoro falar sobre problemas e soluções. E eu quero ser muito realista. Eu fui vereadora, né? Uma coisa que enche o saco na Câmara de Vereadores é que a maioria absoluta das discussões, tipo 90%, é mentira. Não é uma discussão de verdade. Então, você tem os vereadores da base governista acusando a oposição pela dengue, por exemplo. E a oposição dizendo, não, imagina, a culpa é desse governo, a culpa é municipal, a culpa é estadual, a culpa é federal. Ninguém discute de verdade. Não, pera. O que a gente pode fazer concretamente? Não é só na Câmara Municipal, não é só em relação a esse assunto. Droga, por exemplo, é um assunto muito discutido, mas muitas vezes uma discussão que ignora ou omite a realidade. Eu quero falar de coisas muito práticas. Para começar, o que é droga? O que é droga varia conforme a época, conforme o lugar, conforme o contexto. Então, o café, quando chegou ao Brasil, lembram Francisco de Melo, Palheta? Quando o café chegou ao Brasil, aquelas sementes vermelhas, amargas, aquilo foi considerado coisa do diabo, até por ser vermelho, tinha uma simbologia. Por quê? Porque era estimulante, tinha esse efeito. Então, foi muito combatido o café, sofreu uma certa repressão até que acabou se disseminando, e hoje café é marca registrada de uma cultura, né? Um produto de exportação especial. Nicotina. Outro dia eu estive numa cerimônia numa aldeia indígena lá em São Paulo, em que se consome o tabaco numa casinha toda fechada, sem ventilação, cheia de mulheres e crianças, gestantes, e se fuma ali o tabaco, a ponto de... A gente que não está acostumado com isso, passa o cachimbo e fica tonto e passa muito mal. Quer dizer, nicotina, não é negar que faça mal, mas assim, para eles naquela cerimônia, o uso da nicotina é sagrado, faz parte daquele rito. E cerveja, então? Né? Cerveja é álcool é droga. Não só para a gente é normal o consumo de cerveja, como ele é muito estimulado. Né? A publicidade de cerveja diz que se você tomar cerveja, verão vai vir para o seu lado. Né? Agora, se você não tomar cerveja, as mulheres vão te achar um idiota, um bocó. Um tempo atrás tinha uma campanha publicitária da Skol que tinha... A Skol é redonda, aí tinha a Ilha Quadrada. A Ilha Quadrada só tinha idiotas. Mas a Ilha Redonda, com cerveja... Quer dizer, a gente vive numa cultura que não só tem o prazer de tomar cerveja, mas que incentiva o consumo de cerveja, como assim, é necessário para ser feliz. Às vezes, quando eu falo, eu sou a favor da legalização da maconha, as pessoas assim, não é possível que você não conhece nenhuma família que tenha sido destruída. Claro que eu conheço, não diz que eu não estou negando isso. Eu não estou negando que o uso de droga, o abuso,
a dependência causam um estrago horroroso, causam muito sofrimento. Assim, quem não conhece aqui nenhum alcoolista na família, o tio, o avô, o marido, mas todo mundo conhece. Não acha que eu não conheço, né? E já não convivi com isso de várias maneiras. E assim, é na favela, muitos casos de pessoas me ligarem correndo assim, ele quebrou o vidro da janela e está com o caco de vidro indo para cima do filho, e o filho catou um banco para tacar na cabeça dele, tudo sob efeito de álcool. Então, sim, o uso abusivo, indevido, compulsivo, a dependência de drogas, o álcool principalmente, porque na nossa cultura é o mais fácil, é o mais disseminado, é o mais estimulado, causa estragos terríveis no ambiente de trabalho, na família, entre os amigos, e precisa de um tratamento que envolva todos esses aspectos. E a gente fala sempre a dependência química, mas a dependência psíquica, a dependência psicológica também, é uma coisa muito séria. E, para concluir, como eu disse, eu sou a favor da legalização da maconha. Provavelmente é uma pergunta que seria feita na sequência, se é que não será, com todas as nuances possíveis. Mas, assim, é uma medida, para mim, também, de praticidade. Eu não acredito que a gente vai banir, extinguir, extirpar o uso de maconha. É até ridículo ver, assim, comemorar, nossa, apreenderam 10 toneladas de maconha. A maior apreensão de todos é 20 toneladas de maconha, 30 toneladas de maconha, não adianta nada. Não adianta nada. Tanto é que as apreensões aumentam todo ano. E o uso também. Tem todos os estudos da ONU, da Organização Mundial de Saúde, se reprime cada vez mais, com mais inteligência, com mais eficácia. Mas não adianta. E aí você tem um uso, então, maconha, vamos falar de maconha, que não se consegue extinguir, extirpar. E é uma atividade lucrativa e que é explorada pelo monopólio do crime organizado. O crime tem um monopólio de uma atividade atraente e lucrativa. E mais do que... Bom, ganham muito dinheiro com isso, fazem péssimo uso do dinheiro, né? Armamentos, corrupção, opressão, ou são os benfeitores da quebrada, eles têm dinheiro, né? Fazem péssimo uso do dinheiro que eles ganham, não tem nenhuma responsabilidade com a saúde da sociedade de um modo geral, e todas as disputas em torno desse comércio são muito violentas. Então, a disputa por um ponto de venda é na bala. A cobrança de dívida é na bala. Quer dizer, tudo nessa atividade ilegal, nesse comércio ilegal, é muito violento. Uma violência, aliás, com consequências muito maiores do que o uso da maconha propriamente. Então, não é dizer assim, simplesmente, só porque não adianta a gente vai deixar de fazer, então, como sempre vai ter assassinato, vamos legalizar o assassinato. Não é isso. Eu acredito que o fato de ser crime, não é que não adianta, simplesmente piora, torna as coisas ainda piores por os criminosos terem um monopólio dessa atividade. Não tem alternativa, só eles ganham dinheiro com esse negócio. Então, eu acho que faria menos mal para a sociedade se a maconha fosse vendida por pessoas normais, com CNPJ, endereço, vigilância sanitária, inspecionando as instalações, rotulagem obrigatória, contém tais e tais substâncias, publicidade proibida, já não gosto nem da publicidade de cerveja, não vamos fazer propaganda dizendo fume maconha que você vai ficar legal. Então, por enquanto é isso, antes das primeiras perguntas, e tentem não ficar dependentes de nada. Fico pé da vida quando eu não consigo parar de jogar Candy Crush, quando eu vejo já passou meia hora e eu podia estar fazendo outra coisa melhor. Então, prestem sempre atenção, às vezes, no tempo que a gente perde com alguma coisa, por impulso, por compulsão, quando já não tem mais nem prazer. Está lá se matando para passar uma fase. Eu estou na 375, não aguento mais. Obrigado, gente. Doutor Eustáquio,
além de vice-prefeito, ocupa atualmente a função de vice-prefeito, foi eleito, né, junto com o nosso prefeito Paulo Alexandre, mas ele é uma pessoa que foi presidente do Comitê Municipal Antidrogas, né, e é, sem dúvida alguma, uma autoridade no assunto, assim como a Soninha Francini, né, também é uma autoridade no assunto. Então, para nós, essa pluralidade de pensamentos e ideias, ela é maravilhosa. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um pronunciamento, pegasse um gancho a respeito disso, para a gente iniciar os debates de hoje, falando a respeito dessa situação. Os Estados Unidos era crime a bebida alcoólica, né? Tudo que girava em torno da bebida alcoólica. Num determinado momento lá, eles fizeram uma outra opção, política, é óbvio, né? Por algum motivo econômico, financeiro, a gente sabe disso, de descriminalizar, de legalizar a questão da bebida alcoólica. Foi uma opção que eles fizeram lá. Eu gostaria que o senhor fizesse um pronunciamento inicial nesse sentido, doutor, no sentido da legalização, descriminalização e assim por diante, e a gente vai para as questões, tá? Bem interessante esse momento, da gente poder apresentar o contraponto, né? Eu achei bem interessante as colocações da Soninha, mas nós temos algumas coisas que eu acho que é interessante que nós coloquemos, e essa oportunidade é bem importante para que nós possamos refletir, né? Nós sentimos que existe, de um lado, a legalização de uma forma distante das evidências científicas. E nós temos que trabalhar com evidência científica, né? Na verdade, o maior estudo do mundo, nós estamos falando de vida e de saúde, e nós temos que também pensar em saúde pública. Então, alguns aspectos. O maior estudo do mundo, aceito pela Organização Mundial de Saúde, foi desenvolvido por David Ferguson. Quem quiser, anote para poder, através do Dr. Google, saber todos os detalhes do estudo de David Ferguson. David Ferguson é um norte-americano, radicado na Nova Zelândia, e ele fez um estudo com 1.265 famílias contratadas para que seus filhos pudessem ser avaliados do nascimento aos 25 anos de idade, tendo como foco os efeitos da cannabis sativa. Se usou, se não usou. Se usou, quanto usou, quando usou, todos os aspectos durante os 25 anos. E David Ferguson fez chegou a algumas conclusões, esse estudo de 25 anos, com uma baita de uma equipe, que hoje é tido como referência, que são os estudos dele, que mostram algumas coisas que nos assustam. Ele diz que é a droga que emburrece. Cannabis makes you dumb. A droga que emburrece. Por quê? Porque ficou comprovado que os adolescentes que usaram diminuíram em relação aos adolescentes que não usaram, no seu potencial inicial, porque era um estudo científico, 8 pontos de QI. Nós sabemos que a maconha, no caso a maconha, é uma droga amotivacional, letárgica, ela atua no córtex cerebral, nas emoções, na memória, na concentração. É uma droga classificada como alucinógena. Tem as drogas que são depressoras do sistema nervoso central, o álcool. O álcool é depressor, né? O indivíduo pode ter um momento de inconveniência com o uso do álcool, depois diminui a censura, tem um momento de euforia, mas tem um momento do sono, né? Então, ela é depressora, ela deprime e leva ao sono. A cocaína já é uma droga excitatória. Ela leva, inclusive, a percepção do córtex cerebral de não haver a percepção da fome, da fadiga. Então, o indivíduo, por que o usuário de cocaína, ele não dorme sob efeito? Porque o organismo não percebe a necessidade de dormir, não percebe a necessidade de comer, ele emagrece, né? Mais acentuadamente o crack. Então, são características. A maconha é uma droga alucinógena. A droga mais alucinógena é o LSD, ácido lisérgico. O que acontece com o LSD? É fácil
traficar. Mas ele desapareceu, porque o efeito era muito alucinógeno, né? A jovem, fatos reais, que se percebia um pássaro e saiu voando do 7º andar. Ela se suicidou, porque ela se sentia um pássaro, ela descrevia um pássaro. O rapaz que via flores em tudo e viu um enorme coquetel de flores, ninguém conseguiu contê-lo pelo tônus muscular elevado, e ele foi ao encontro de uma Scania, que era um grande coquetel grande coquetel de flores. Então, esse é o máximo da alucinação. Mas a maconha é alucinógena, ela tira da realidade. Então, o indivíduo diminui o rendimento. Onde ele está, ele não percebe aquilo que está realmente acontecendo, a uma distância. Então, é como uma aula, ele está perdendo o conteúdo, porque ele está viajando. Então, há uma diminuição, tranquilamente, do rendimento escolar. E, com o tempo, essa cronificação faz com que o indivíduo possa desenvolver de uma forma do uso, essa diminuição do QI. 8 pontos de QI, para quem é gênio, quem tem 150 de QI, quem tem 140, vai fazer diferença. Mas quem de nós somos gêmeos? A nossa média é de 100 pontos. Então, 8 pontos significa assim, por isso, David Ferguson concluiu ser a droga que emburrece. É sabido, é máxima científica, que você liberou, aumenta o uso. Haja visto o álcool. O álcool é liberado. No Brasil, 70%. Usuários de cocaína, 3%. Maconha, cerca de 12%. Álcool, 70%. Alcoólatras, dependentes químicos, 10%. O grande problema é o usuário abusivo. Ele não é dependente químico do álcool, mas é o abusivo. Eu não preciso ser dependente químico do álcool, ser um alcoólatra, para beber numa festa e causar um acidente, matar, ou cair de uma escada, ter uma fratura irreversível. Então, veja, a droga legal usa-se muito e aumenta o uso. Portugal aumentou o uso. Só que Portugal não tinha esse objetivo. Portugal tinha o objetivo de redução de danos para diminuir e atingir o objetivo, o número de portadores de HIV. Cresceu o número de usuários de drogas, no caso, a partir da maconha, que ela realmente faz com que o indivíduo tenha todas essas questões e caminhe também para outras drogas. Então, o Brasil não tem condições de ter mais uma droga lícita. Sou totalmente contrário à legalização, né? O Brasil não tem. Veja o que aconteceu na Austrália, todos esses países, né? As experiências têm mostrado isso. A liberação aumenta o uso. Isso é máxima, né? E nós não temos estrutura para mais uma droga nesse momento, né? Que aumenta as procuras dos serviços de saúde. Isso está acontecendo no Uruguai, está acontecendo em Portugal, aumenta o número de acidentes, aumenta o número a violência. Então, e não traz essa questão de dizer que diminui o tráfico. E outra coisa, um detalhe muito interessante, o cigarro é legalizado. O que acontece com adolescentes que não têm dinheiro para um maço de cigarro? O que acontece com turistas? Compram cigarro do contrabando. Então, no momento que se legalizar a maconha e tiver um preço, não vai se conseguir que não tenha propaganda, porque nós temos hoje uma indústria do álcool, uma indústria do lucro. Temos uma indústria do cigarro, que está perdendo espaço, e está desesperada por uma outra indústria, que possa justamente trazer. Na hora que fizer legalizar, isso é uma droga legal. Então, pode propaganda sim. Mas regulamenta. Regulamenta. Foram décadas para conseguir regulamentar o cigarro. O álcool não se consegue regulamentar, né? É muito difícil. E vai aparecer, aquele valor tabelado vai aparecer no câmbio negro, vai aparecer o cigarro de maconha, como aparece o cigarro comum, né? Para compra através do tráfico.
Então, nós, em termos de um cenário mundial, e vendo o Brasil com as dificuldades, esse grande continente, que é o Brasil, com a saúde pública que nós temos, e com as dificuldades, porque também um outro detalhe, finalizando, e eu passo aí para as perguntas, nós temos que pensar que o que contribuiu à indústria do álcool, o que contribuiu à indústria do cigarro, os danos que foram causados para programas preventivos, para fazer com que as crianças e os adolescentes cheguem menos na droga. De jeito nenhum. Eles não querem, na verdade. O que eles querem que comece quanto mais cedo, e isso está dando certo, porque a precocidade do uso é cada vez maior. Então, o que se está destruindo com o álcool, por o álcool ser uma droga lícita, o Brasil não tem condição de fazer essa facilitação da maconha como outros países têm feito, porque nós não temos uma estrutura de saúde pública para suportar isso. Então, inicialmente, é o que eu tenho para contribuir. Beleza. Pode. Senhor João, diretor da Faculdade de Educação Física e Farmácia, e presta esse serviço importante de atendimento a pessoas da nossa comunidade aqui que precisam de apoio nessa área de psicologia, né? A Soninha deixou uma mensagem muito importante para a gente no final da fala dela, no sentido de não torne-se dependente de nada. Se você puder, tome as rédeas da sua vida, controle os seus atos. Deixou muito claro também o perigo de, às vezes, né, a gente achar que está controlando e, na verdade, não está controlando. Né, a gente entra numa fase de descontrole, e isso pode, às vezes, se tornar inevitável. Mas ela deixou uma mensagem muito interessante no final da fala dela, no sentido de, se você puder, não se torne dependente de absolutamente nada. Então, nesse sentido, professor João, gostaria de uma colocação sua. Suponhamos que alguém comece a sentir lá no seu interior que ele se tornou dependente, que algo não está bom, que algo não está fazendo bem para ele, algo que aparentemente começou de uma maneira inofensiva, de uma maneira social, talvez por uma aprovação, talvez por questões genéticas que a gente ainda não conhece a fundo, mas de que maneira essa pessoa deve proceder, aonde ela deve buscar ajuda? Gostaria de uma colocação sua nesse sentido. Ok. Boa noite, Soninha. Prazer em conhecê-la. O colega Eustácio, e parabenizo a televisão pela iniciativa. O que é interessante observar que, no Brasil, o primeiro contato, as crianças passam a beber muito cedo no nosso país. Lembro de uma fala sua, que na geladeira fica a mamadeira e a latinha de cerveja do pai lado a lado. Você falou isso na nossa conferência. Então, as crianças bebem muito cedo no Brasil, antes de ter contato com maconha, antes de ter contato com qualquer outro tipo de drogas, né? Então, a garotada começa a beber. Eu me lembro de ter acompanhado um caso, uma ocasião, de um garoto alcoolista, 7 anos de idade. Né? Alcoolista. Né? Muito cedo. 85% das mortes no Brasil causadas por dependência química, elas são do álcool. Mortes. Né? Bem maior do que cocaína, bem maior do que crack, bem maior do que todos os outros tipos de drogas. Fora os acidentes motivados pela bebida. Né? Eu queria observar, a Soninha falou uma coisa que eu me pauto por aí. Educação de valores consistente. Você falou essa frase. E a questão do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio com informação é um aspecto, livre-arbítrio sem informação é outro. Eu, particularmente, Marcelo, acredito que a educação, não educação mediante das políticas, política pública é educação. Né? Política pública é educação. Nós não temos um projeto de educação no nosso país. Convidar pessoas notórias e que ir a uma escola é melhor que nada, mas uma palestra sobre drogas não vai informar ninguém. O que leva o indivíduo a ir buscar? Isso é individual. Né? É individual. A leitura dele, o que faz com que o indivíduo utilize aquilo de uma forma... e aí depende de cultura, depende de condição social, e ele
já está caracterizado, ele precisa de tratamento, que é um outro tipo de abordagem de drogas. Quando a gente se depara com isso, Eustáquio também é psicólogo, a gente encaminha, né? Um psiquiatra encaminha, porque o indivíduo já é um dependente. Agora, o que será que leva o indivíduo a ter essa necessidade? A psicologia busca por isso. Então, se eu captei, a pessoa que chegou àquele estágio em que ela sente uma necessidade, ela fatalmente vai precisar de um trabalho multidisciplinar para, eventualmente, conseguir se libertar das amarras que foram geradas. É mais ou menos isso, né? Beleza. Eu tenho uma pergunta para a Soninha, eu vou fazer a pergunta e automaticamente você aproveita e faz um apanhado daquilo tudo que foi dito, entendeu? E eu peço que a gente passe a ser um pouquinho mais objetivo agora também nas nossas respostas, para a gente dinamizar um pouco e tentar atender todo mundo. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é super interessante. Quando você foi capa da revista Época, declarando já ter usado maconha, você chegou a ser demitida da emissora em que trabalhava devido ao estigma de ter assumido isso, e você era uma pessoa pública e, segundo está afirmado aqui, isso era inadmissível, a emissora acabou te demitindo, entendeu? Então, nesse sentido, a pergunta aqui é essa, né? Nesse sentido, isso, de alguma certa maneira, te prejudicou enquanto política? Ou isso, de alguma certa maneira, te impulsionou enquanto política, ou fez com que você enchesse a veia do pescoço e falou, não, agora eu vou definitivamente partir para um outro campo, que é o campo da política, para discutir isso e tornar esse assunto discutível, né? Não só preconceituável, mas, acima de tudo, discutível. Essa é a questão. Então, quando eu dei a entrevista, para mim aquilo era a manifestação de uma posição política. Se fosse só uma fofoca, uma invasão da vida pessoal, eu não teria nenhum interesse em falar para a revista que eu fumava, mas era a defesa de uma posição. Quer dizer, eu acho que se legalizar vai ser melhor para o conjunto da sociedade, em parte porque tudo o que dizem que a maconha causa, né, no começo, quando a maconha foi criminalizada nos Estados Unidos, tinha uns anúncios publicitários assim que mostravam a mulher enlouquecendo, subindo na mesa, tirando a roupa, endemoniada, tal. Então, assim, olha, já que a gente vai discutir, vamos discutir em termos mais realistas. Quer dizer, aquilo já era uma posição política. Eu sempre tive um engajamento político. As coisas que eu acredito, eu defendo, entendeu? Coleta seletiva, ou legalização, ou política de mudanças climáticas, entendeu? E aí, quando veio esse episódio, na verdade, o que eu já acreditava e defendia não continuou, não fez tanta diferença assim no que eu já estava disposta a defender. Agora, quanto ao que veio depois, eu acho que empatou, sabia? Porque muita gente gostou do fato de eu ter saído em defesa de uma ideia que ia me fazer mal de um jeito ou de outro. Eu não achei que eu ia ser demitida, eu nunca imaginei que eu ia sair na capa da revista daquele jeito. Me procuraram com a proposta de fazer uma matéria equilibrada, séria, responsável, e aí botam uma capa com a foto minha sorrindo, falando, eu fumo maconha. Quer dizer, eles destruíram o propósito, eles prometeram que não ia ser sensacionalista e fizeram o contrário disso. Então, assim, eu sabia que só de falar no meio de uma matéria, eu pensei, puta, minha mãe vai ler esse negócio, sabe? Minha mãe lê a Época. Não achei que ia ser a capa, não achei que ia sair no outdoor, e não achei que, com tudo isso, ainda por cima, eu ia ser demitida. Mas eu sabia que eu ia ter que enfrentar alguns problemas. Então, tem gente que me dá valor por isso. Porque eu assumi uma posição que, pessoalmente, era melhor eu ficar na minha, mas pelo que eu achava que era melhor para a sociedade. Com tudo isso que a gente tem de corrupção, de interesses escusos e etc. Então, a gente foi capaz de proibir a propaganda de cigarro, de obrigar o rótulo a trazer aquelas ilustrações que desencorajam, né? E o pessoal brinca até, né? Brincadeira besta, mas, enfim... só tem o da impotência, me dá o do câncer, né? Tem a piadinha besta, mas... enfim, conseguimos uma série de avanços, inclusive em relação ao álcool também, né? A intolerância em relação ao limite permitido de álcool no sangue. A eficiência de uma política como essa depende muito da fiscalização, né? Do empenho, da coragem do homem público que banca isso. E também, assim, proibir cigarro em lugar fechado, se não tivesse fiscalização, se não pudesse para o dono do restaurante, olha, é o seguinte, se o seu cliente fumar, é você quem vai se ferrar.
Então você transforma, né, o dono do restaurante num parceiro seu nessa política. Então, quando eu defendo a legalização, é porque eu defendo regras, restrições, proibições. Não pode fumar em qualquer lugar, não pode comprar qualquer coisa em qualquer lugar, e deveres, né, para o fabricante. Então, assim, eu sou antitabagista, eu odeio cigarro. Eu não me conformo que pensar que um dia eu fumava dentro do avião. E, assim, por mais que eu deteste o cigarro e tudo mais, eu prefiro que a Souza Cruz venda cigarro do que o PCC. Então, proibir o álcool não deu certo. Nos Estados Unidos foi um fracasso, a máfia ganhou dinheiro como nunca e as pessoas morreram de cirrose como sempre. Então, o álcool continua sendo um problema gravíssimo, gravíssimo. Causa mortes, causa sofrimento. Vai na delegacia da mulher, 99% dos casos é relacionado ao uso de álcool. É cruel, é brutal. Mas, ainda assim, eu prefiro que seja a Ambev do que o Al Capone. É isso, obrigada. Beleza, então eu acho que algumas coisas estão muito claras para nós aqui. Ninguém está falando em momento nenhum que droga não faz mal, né? E também ninguém está falando aqui que, de repente, é contra a descriminalização. Talvez não seja o momento, não estejamos preparados ainda para isso, mas talvez essa seja uma solução e uma alternativa interessante, inclusive para diminuir essas questões de violência. Professor João, tem uma pergunta aqui que diz que a gente tem assistido algumas políticas, né, no sentido da internação compulsória, né? Principalmente ali na cidade de São Paulo, a gente viu que aquela questão do crack ali no centro de São Paulo, então aquela questão da internação compulsória. Sob o ponto de vista científico e até mesmo da eficiência disso, qual a sua opinião a esse respeito? A internação compulsória é quando o indivíduo ele perde a total competência de ter o entendimento da sua condição e do seu entorno. Quer dizer, é uma situação que o indivíduo ainda é talvez a última opção, porque ele já está num estado, Cracolândia, aí, que a gente vê aquele bando de pessoas sem referência, e pelo menos é uma política. É uma das últimas tentativas, né, de tentar resgatar esse indivíduo. Não acredito que os dados mostram também que essas pessoas têm uma possibilidade, pouquíssimos conseguem se livrar, porque é uma droga extremamente violenta, né, é um indivíduo doente, né, com risco de vida, com outras consequências, além dessa doença de dependência. Ele já está num estado de saúde de risco. É uma tentativa. Isso ocorre em outros países, né? Essa política de pegar o indivíduo, levar para um tratamento, mas, infelizmente, a reincidência ela é quase que 100%. Né? Pouquíssimos pessoas conseguem, através dessa medida, não ter a queda, a recaída. Né? Mas é uma política. Né? Melhor que deixar o indivíduo, né? Questão de vida. Né? Nessa crise de valores que a gente tem, onde a família talvez não funcione mais como funcionava, onde as pessoas já não buscam mais a religião como buscavam, entendeu? Nessa nossa sociedade que tem uma crise de valores, você acha que, de uma maneira em geral, não para os desvios, mas, em geral, a maconha é uma porta de entrada para outras drogas? Não faz muito tempo, o Drauzio Varela escreveu uma coluna na Folha de São Paulo falando sobre os estudos científicos sobre o que é a porta de entrada. Quer dizer, quando o uso de uma determinada droga, do ponto de vista do funcionamento do cérebro, torna a pessoa mais suscetível a usar outras drogas, reduz a resistência dela em relação a outras substâncias que ela vem usar, quando diminui o limiar a partir do qual a pessoa passa a ser dependente ou a ter uma compulsão. Então, eu não lembro a conclusão exata, mas eu não lembro, mas eu acho que ele disse que o cigarro, do ponto de vista do funcionamento do cérebro, é a droga que mais reduz esse limiar. O sujeito que já usa cigarro, em experimentando outra droga, fica mais suscetível.
Do ponto de vista, agora esquece o cérebro, né, esse determinismo, afinal de contas, né, depende de muitos outros fatores. Eu acho que um problema sério é justamente a maconha só poder ser comprada na quebrada, na boca, né? Então, isso realmente te aproxima de um determinado mundo, de um determinado modo de vida que favorece outros tipos de conduta. O que não quer dizer também que a pessoa, só porque foi lá e comprou maconha na boca, ela se envolveu com o crime, ela passou a fazer parte disso. É lógico que não. E, do ponto de vista do efeito sobre a pessoa, maconha é completamente diferente de cocaína. Alguém que esteja empapuçado de maconha não vai achar na cocaína o que lhe faltava. São coisas completamente diferentes. O cara que gosta de fumar e ficar chapado, tocando violão na praia, ouvindo reggae, não vai se sentir nem um pouco seduzido por uma droga que faz ele ficar super agitado, impulsivo, se sentindo onipotente. Mas, assim, de fato, um efeito não tem nada a ver com o outro. Não é porque a pessoa já fuma maconha que ela vai gostar da cocaína. Quando ela pode até ser que, né, mais maconheiros experimentem cocaína do que quem nunca usou nenhuma substância ilícita. Mas não tem uma progressão, não é assim a pirâmide, né? Começa com a maconha e depois a cocaína e depois... Não. O número de pessoas que usam maconha, com todos os problemas que a gente tem, para saber o número real, né? Além de tudo, tem isso, assim, não, quando liberou, aumentou muito o consumo, mas baseado em que números, né? Como é que a gente sabe exatamente o número atual de usuários? Mas o que se sabe, assim, vamos dizer, né, é dado como pacífico. Muito mais gente usa maconha do que usa cocaína, então não é uma escalada, assim. Em tese, o nosso sistema prisional, que é totalmente falido, a gente sabe disso, ele deveria ser para recuperar as pessoas, né? A gente sabe que, infelizmente, ele não está recuperando nada. E a gente, às vezes, ouve até dizer que, de alguma certa maneira, permite-se a entrada da droga lá, porque essa é uma estratégia para manter os presos mais pacificados, né? Então, eu pergunto para o senhor, essa é a falência da falência do absurdo? Permitir que a droga entre dentro da cadeia, onde a gente tinha que recuperar, e a gente não recupera e, de alguma certa maneira, enterra mais ainda? Então, eu queria fazer um contraponto ao que a Soninha falou, mas antes eu vou colocar o nosso sistema penitenciário, é um sistema realmente na contramão, porque o nosso sistema penitenciário, o sistema penitenciário deveria ser um sistema educativo, onde a pessoa é cerceada da liberdade e ela passa a refletir sobre as atitudes dela para tentar uma recuperação. Na verdade, isso principalmente através da ocupação, né? A ocupação ela é fundamental a vencer o ócio. Então, nós temos um sistema totalmente inadequado, nosso sistema penitenciário não é educativo e não recuperam as pessoas. Novamente, são exceções que acabam se recuperando, existe toda uma superlotação, nós temos falhas no sistema educacional desde a prevenção, né? Nós temos que ter uma atitude mais preventiva. Quando você melhora a prevenção, você ganha mais sustentabilidade. Pensa assim em sustentabilidade. O nosso sistema realmente é um sistema falido. Realmente, aquilo que a Soninha falou, nas estatísticas, hoje nós temos por volta de 12% de usuários de maconha e 3% de usuários de cocaína. Só que é o seguinte, na história, quem trabalha na dependência química, a gente tem uma atuação clínica de 35 anos. E a gente tem toda uma vivência nessa área e interação com outros especialistas. Nem todo mundo que usa maconha chega à cocaína. Mas, praticamente, a esmagadora maioria de quem chegou à cocaína passou pela maconha. Ah, não, só usa álcool. Por si só, já é um desperdício tremendo. Pode fazer muito arraso. Citei aqui. Usava e prediletamente, usava o quê? Nem desse lado. Cerveja. Sócrates, 57 anos. Aos 60 anos, é a data limite do alcoolista, o dependente químico, esses 10% do álcool. Há um envelhecimento precoce de cerca de 30 anos. Então, a idade limite do alcoólatra é 60 anos, como se tivesse 90. Então, o Sócrates morreu
na data limite dele, né? Já a cocaína já é diferente, por volta de 35 anos, né? Ela é muito mais violenta, o crack dizima muito mais, mas muito mais violenta, ou a pessoa acaba, para a questão do tráfico, sim, mas muitos são overdose e até doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, né? Então, nós temos aí realmente essa máxima, né? E o estudo de David Ferguson, eu repito, é o maior estudo aceito até hoje, não substituiu pela Organização Mundial de Saúde. 66% caminharam, sim, para outras drogas, né? Por exemplo, a cocaína, que é o que dá a grande movimentação financeira do mundo, não é da maconha. Legalizar a maconha, você não está legalizando a cocaína. Legalizar a maconha, como legalizar qualquer droga, como é o álcool, ela se torna mais usada e vai sim chegar percentualmente mais a cocaína. Então, queria destacar essa questão que realmente 12,3%, tem muito mais usuário de maconha do que de cocaína, só que a cocaína dá muito mais lucro com 3%, interessa muito mais, então o tráfico festeja, né, as políticas governamentais que liberam cigarro e álcool, né? O governo ganha ICMS, só que não suporta o custo social trazido pelo impacto dos danos do uso do álcool, né? A violência urbana, violência doméstica, e esse uso não é... Deveríamos conseguir políticas públicas sim, e não conseguimos devido ao lobby do lucro da indústria do álcool. Então, nós temos essa circunstância. Então, vou passar para o professor João, para que ele faça as suas conclusões, seu apanhado final, professor. Eu queria cumprimentar o sistema de rádio e TV pela iniciativa, Soninha e o professor Eustáquio. E é extremamente interessante essa possibilidade de discutir sobre drogas, sobre as mais variadas formas, né? Essa possibilidade, essa liberdade de expor ideias, porque nós não vamos chegar a uma conclusão, né? É extremamente complexo. Eu gostei muito dessa educação de valores consistido, eu vou levar isso comigo, porque drogas é uma questão de educação, antes de tudo é uma questão de educação. Então, eu, como professor, eu vou sempre me pautar pela questão da educação, né? Eu acho que é o caminho para poder se debater sobre drogas. É isso aí. Doutor Eustáquio, por gentileza, queira fazer uso da palavra. Só agradecer a oportunidade, cumprimentar o sistema Santa Cecília por ter tomado essa iniciativa. Realmente é assim que a gente cresce, realmente discutindo, refletindo e tendo essa divergência que justamente a gente acaba tendo a possibilidade de fazer as escolhas. Nós temos essa reflexão extremamente saudável e eu quero cumprimentar aí a plateia que permaneceu até o adiantado da hora, estão aqui, terão certamente as suas vidas no dia seguinte, estão até tarde aí, interessados e nos ajudando a se tornarem multiplicadores dessas questões. Foi um prazer, professor João, Marcelo, doutor Marcelo aqui, e também a Soninha. Eu acho que foi extremamente saudável, produtivo, foi um prazer participar. Muito obrigado. É isso aí. Antes de passar a palavra para a Soninha, devo aqui fazer os reconhecimentos e os agradecimentos públicos ao professor Aristides Britos, o grande mentor aí dessa iniciativa, né? E, ao mesmo tempo, aos alunos do laboratório lá da 822 que se engajaram para que tudo acontecesse muito bem. Ao pessoal da técnica que fica atrás aí, que não aparece, mas que dá um ralo danado para que tudo aconteça muito bem. Soninha, por gentileza. Bom, na minha vida, seja na ação política, na ação pessoal, familiar, eu acho que eu devo agir como jornalista, professora, política, no sentido de combater com armas inteligentes o uso indevido, o uso abusivo, o uso compulsivo do que quer que seja. Carro, dinheiro, tintura de cabelo, seja lá o que for. E acredito que existem, para cada caso, né, várias formas de se combater isso, essas
essas atitudes que causam sofrimento para si mesmo e para as pessoas à sua volta. E das mais eficientes sempre, cultivo de valores, né, consistentes, responsabilidade, respeito, a noção de causa e consequência. Porque se uma pessoa só deixa de fazer alguma coisa porque é proibido por lei, basta ela ter a certeza ou a impressão de que não tem ninguém olhando, que ela vai fazer. Então, quando se fala em multar quem joga lixo na rua, não sou contra, não. Mas se a pessoa só não joga lixo na rua com medo da multa, quando ela estiver sozinha no meio do mato, ela vai jogar o lixo no chão. Agora, se ela tiver a noção de que isso não se faz, ela não vai fazer. Então, eu tenho certeza que o melhor modo das pessoas tomarem as atitudes corretas para não causarem sofrimento para si mesmas e nem para as outras, e indo além disso, criar as causas para que elas tenham prazer, bem-estar, felicidade temporária ou duradoura, passa por essa noção muito introjetada de causa, consequência, respeito, responsabilidade. Então, é isso. Obrigada. O Jovem, as Drogas e a Violência, Problemas e Soluções. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação e Universidade Santa Cecília. Apoio Prefeitura Municipal de Santos.